poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. É isso aí, hoje o nosso tema de hoje, o tema da nossa mensagem é o sopro de Deus, isso mesmo, o sopro de Deus. E para começarmos com esse assunto, vamos ler o texto bíblico de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto bíblico nos fala como que aconteceu ali na criação do primeiro ser humano, Adão, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser, não a ter, né, como alguns dizem, passou a ser uma alma vivente. Quando nós lemos esse texto, dá-se a impressão de que assim aconteceu com Adão, porém conosco o processo é diferente. Mas será mesmo? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Como que você foi formado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Como que você recebeu esse fôlego de vida que você está usando agora, nesse momento? Para entendermos melhor, vamos ler um texto que está em Jó, capítulo 33, versículo 4, que diz: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É isso mesmo, da mesma maneira que Deus criou e deu vida a Adão lá no Éden, dessa mesma maneira Deus concedeu vida a mim e a você. Deus nos visitou quando estávamos lá no útero da nossa mamãe. O Salmo 139 diz que Deus ficou lá vigiando enquanto nós éramos formados, enquanto o nosso corpo estava sendo formado, Deus ficou ali no útero da mamãe observando. Veja bem o texto. Pois tu formaste o meu interior, o meu espírito. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então nós percebemos aqui, bem como em Jó 33, 4, aqui no Salmo 139, diz que Deus formou o meu interior, formou o teu interior, formou o nosso espírito. A Bíblia diz que Ele nos viu substância ainda sem forma, ali quando fomos formados dentro da nossa mãe. Então, quando nós ajuntamos esses três textos de Gênesis capítulo 2, versículo 7, Jó 33, 4 e também o Salmo 139, nós percebemos que Deus, Ele é imutável, Deus não muda. Da mesma forma que Ele soprou sobre as narinas de Adão, concedendo vida, Ele soprou também sobre mim, soprou sobre você, lá no útero da nossa mãe. A psicologia, a filosofia dizem que o ser humano é essencialmente religioso. Até mesmo aqueles seres humanos que se dizem sem religião ou ateus, eles necessitam crer em algo que seja maior do que eles. Uns creem em disco voador, outros creem na evolução, na ciência. Todo ser humano sente necessidade de crer em algo acima dele mesmo. E por que que nós sentimos essa necessidade? Por que que todo ser humano precisa de uma religião? Ele sente necessidade de uma religião. Eu vou te dizer por quê. É porque todo ser humano, seja ele católico, protestante, muçulmano, sem religião,
Cada ser humano é derivado de um sopro direto do Todo-Poderoso. Repetindo o texto bíblico de Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda e você vai ver um ser humano, olhe no espelho e você vai ver um ser humano cheio de saudade, cheio de fome, de sede pela presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós passamos toda a nossa vida tentando reencontrar aquele Deus que soprou sobre nós no útero da nossa mãe. Tentamos em tantos caminhos, em tantas religiões, até descobrimos que nós podemos ter um relacionamento pessoal com Ele, basta você entender que você pertence a Ele, você veio dele. Então, essa vida de intimidade e comunhão com Deus, ela não está ligada entanto àquilo que você faz. O que você faz vai trazer resultado prático para a tua vida, vai atrair Deus para a terra, vai atrair a glória de Deus para as tuas circunstâncias. Mas o que te atrai para Deus, o que leva da terra para o céu, o que te conduz a Deus, não é o que você faz, é quem você é. Eu já preguei aqui, costumo falar muito sobre isso, sobre atos proféticos, sobre coisas que nós fazemos para atrair a glória de Deus até onde nós estamos. Mas agora eu estou falando sobre não fazer alguma coisa, sobre ser alguma coisa, e isso vai atrair você, vai te religar ao Deus Todo-Poderoso. E essa religação, ela só é possível porque houve um sacrifício, o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, te religou ao teu Pai, ao teu Criador, àquele que soprou sobre ti enquanto você estava lá no útero da tua mãe. Porque por causa do pecado, esse relacionamento foi quebrado. O pecado trouxe separação entre a humanidade e o seu Deus Criador. Mas o sacrifício de Cristo, repetindo, pagou o salário do pecado, que é a morte, com a morte, para que você agora tivesse novamente livre acesso à presença de Deus. Meu amigo, minha amiga, você é um espírito eterno, você é derivado de um sopro direto do Todo-Poderoso. Você é, o teu vizinho é, o teu colega de trabalho, a tua colega de trabalho são. Os teus colegas de escola são derivados de um sopro do Deus Todo-Poderoso, indiferente da religião. Costumo até se referir à igreja evangélica como mais uma religião, e não é, eu vou te explicar a diferença. A igreja evangélica é formada por pessoas que vieram de diversas religiões. Ela é uma igreja multirreligiosa, mas o que nos une nela não é a religião. A igreja evangélica é formada por um grupo de pessoas que reencontraram o amado de sua alma, que reencontraram aquele Espírito Santo que soprou sobre os indivíduos enquanto eles estavam lá no útero da mamãe. Dentro de uma igreja evangélica, se você for discutir doutrinas e opiniões, você vai ver que existe a divergência muito grande, mas todos concordamos que a nossa sede, a nossa fome tem sido saciada pela presença de Deus, porque ali é um grupo de pessoas que vieram de tantas e diversas religiões, mas reencontraram ali o que procuravam, que é a presença do Deus que soprou sobre elas no ventre da mamãe. Então, querido, você e eu somos derivados de um sopro de Deus. Para de lutar. Para de nadar contra a corrente, te entrega logo. Você pertence a Deus, você veio de Deus, você vai para Deus. Para de se machucar, tentando achar esse Deus nas drogas, no álcool, nas noitadas, na violência gratuita. Para de procurar onde você não vai encontrar, porque muitas pessoas tentam preencher esse vazio, essa saudade exatamente com isso, com bebedeira, com baladas, você vê filhos de pessoas ricas que roubam, porque bate aquela saudade, eles não sabem de que é, dá aquela ansiedade, eu já falei sobre isso aqui, que é a sede de Deus, e aí vai procurar em outros caminhos e não vai encontrar Deus ali não. Mas se você procurá-lo na igreja, na Bíblia, se você procurá-lo dentro de si, você vai encontrá-lo.